No vídeo de hoje vamos apresentar essa maravilhosa obra de arte do universo do hardware, que é o Lian Li Vision na sua última versão que chamamos de Compact. Fala rapaziada, tudo certo? Me chamo Rafael do Espado Hardware e estamos aqui para conversar sobre o Lian Li Vision Compact. O gabinete que é pioneiro nesse estilo que chamamos de Full Glass, ou seja, um aquário com teto de vidro, e que aqui estamos na segunda versão dele, que é a versão Compact. Que além, obviamente, de comentar as principais características dele, vou comentar também as principais características desse modelo Compact para a versão do Vision normal, que no caso é a primeira versão do Vision. E tem um detalhe bem polêmico que vamos conversar, que são as versões diferentes que este mesmo modelo Compact possui e que você deve se atentar na hora de comprar para não comprar a versão errada. E que eu já tive relato de muita gente comprando errado, infelizmente. Aqui temos esse exemplar branco que já está montado, mas para poder fazer uma review do zero, vou pegar um outro exemplar preto para fazermos juntos, desde o unboxing até a montagem de uma configuração completa. Então bora lá que temos muito que conversar sobre esse gabinete. Temos aqui fora da caixa o Lian Li Vision Compact. Aqui eu já vou comentar no que eu tirei da caixa. Vocês já viram que eu tirei esse teto mesh que vem junto e coloquei o teto de vidro. E para isso tem mais algumas peças aqui, né, que a gente precisa tirar. Essa peça aqui que é o frame, né, onde você coloca o water cooler superior, se você for usar o teto mesh. E também tem um suporte na coluna, né, na coluna ali do gabinete você tem esse suporte de reforço se você quiser utilizar. E alguns de vocês já devem estar se perguntando, ué, vem dois tetos nesse gabinete? Isso mesmo. E isso aqui é onde eu chego, que é o principal detalhe que você precisa se atentar na hora de comprar esse gabinete. Como eu falei, o Vision Compact tem a proposta de vir com dois tipos de teto. O teto que eu considero o principal, que é o teto de vidro, que mantém a característica principal do produto e também vem com a opção do teto mesh. Para quem não gosta do teto de vidro, mas de certa forma gosta de outras características que esse gabinete apresenta, como por exemplo algo bem peculiar que é o slot para duas fãs na parte traseira. Agora, se você quer comprar esse gabinete, preste muita atenção. Essa versão que eu tenho aqui possui um código de referência, o qual também chamamos de Part Number, O11VPX. Esse código se refere ao Vision Compact igualzinho a esse, que vem tanto com o teto de vidro como o teto mesh. Essa versão chegou aqui no Brasil no começo de 2026, mas tem uma versão que circula bastante nas lojas desde o início de 2025, que é o O11VPX-M. Essa versão ela vem somente com o teto mesh. Até suponho que esse M adicional no código é justamente sobre o M de mesh. Isso é só para facilitar a identificação na hora da compra. Essa versão, entre aspas, descaracterizada, fez com que muitas e muitas pessoas comprassem essa versão achando que tinha o teto de vidro. E muitos acabaram sendo pegas de surpresa. Até porque em muitas lojas a foto do anúncio do gabinete era com o teto de vidro. E quando elas recebiam o produto, só tinha o teto mesh. Então, após muitos casos de devoluções para lojas, de reclamações e frustrações, em 2026 finalmente recebemos a versão que deveríamos ter aqui desde o início. Um Vision Compact com o teto de vidro. Então fica a dica para você que está comprando. Se você quer o teto de vidro, o código de referência é O11VPX, sem o M, tá? Bom, já falamos bastante sobre o cuidado na hora da compra e a escassez desse produto. Agora vamos montar uma configuração nesse gabinete e durante a montagem já vou comentando as principais características, diferenças do Vision normal e depois dar uma conclusão final sobre o produto. Fechou? Então bora lá. Então galera, temos aqui o gabinete. Nesse vídeo, diferente dos outros, eu vou montando e vou falando das características, das especificações, que eu acho que fica mais fácil para vocês identificarem aonde está, né, essas características. Então aqui a gente já fez o unboxing, né, como eu mostrei para vocês. Esse modelo também, como eu comentei, ele é um modelo que vem com o teto de vidro e também ele vem com o teto mesh. E para a gente colocar o teto mesh, ele vem com esse frame aqui, que a gente coloca aqui para a gente instalar, por exemplo, um water cooler, né? E por cima do frame, daí tem o topo mesh, tá? Então essa parte que vem junto neste modelo que eu expliquei, que eu não vou montar, né, com essa opção, vou montar com o teto de vidro, e também vem com esse suporte, que ele vai nessa região aqui, para justamente, se você quiser utilizar, né, às vezes você coloca um water cooler muito pesado na parte superior, para ele não entortar, usa isso aqui, mas sinceramente eu acho que bem melhor deixar assim essa parte aqui para deixar
deixar aquela coluna de ferro, né, e deixar uma visão mais panorâmica. Junto com a embalagem também temos o manual. Aconselho você verificar o manual porque ele realmente diz todos os recursos do gabinete, opções de montagem e tudo mais. E também padrão linha ali, pelo menos em todos os gabinetes que eu montei, vem esse kitzinho de parafusos, né? No caso é uma caixa, né? Que ele vem os parafusos, vem cinta plástica, vem alguns outros acessórios e essa caixa você consegue organizar os parafusos. Então eu vou organizar os parafusos e vou mostrar para vocês como que fica. Então basicamente, né, separei os parafusos que vêm junto. Então vocês veem, tem parafuso de placa-mãe, né, rosca mais fina, rosca mais grossa, parafuso de fã. Então ele é bem completo, essa parte aqui, você consegue separar nesse estojo. O que eu acho legal, né, você pode guardar separadinho, quando você quiser fazer algum upgrade, alguma coisa no gabinete, já tem os parafusos separados. Então isso aqui é um diferencial que geralmente vem em gabinetes mais premium, como gabinetes da linha ali. Bom, aqui para a gente começar com as características principais, vou tirar a medida para vocês, para a gente ter a medida exata aqui, que às vezes alguns fabricantes têm uma diferenciação no que está no site e o que é a realidade, né? Então aqui temos 28,5 centímetros de largura. Vocês veem aqui que tem um pequeno detalhezinho que sai para fora, para a fonte, né? Então aqui com esse detalhe nós temos 46, pouco mais de 46 centímetros ali de profundidade e de altura temos 44,5 centímetros de altura, tá, galera? Então aqui medindo para vocês a medida real do gabinete. E algumas diferenças aqui que temos para a primeira versão, que é o Vision tradicional, para essa segunda, que é o Compact. Realmente tivemos um ajuste assim para deixar um pouquinho mais compacto. Então na primeira versão a gente conseguiu utilizar fãs de 140 mm na parte inferior e na parte lateral. Aqui, como ele tem, né, esse ajuste no tamanho, então é somente para fãs de 120, tá? Parte traseira também, nós só temos aqui para fãs de 120, duas fãs de 120 e somente na parte superior com aquele frame a gente consegue instalar 3 fãs de 120 ou 2 de 140. Tá? Um outro detalhe que no vídeo tradicional, eu vou deixar até um videozinho para vocês, que a gente conseguia posicionar a altura da placa-mãe. Então, por exemplo, se você não fosse utilizar a tela, você poderia subir a placa-mãe, deixando a placa-mãe mais centralizada no gabinete, aí você cobriria um pouco essa parte aqui para a tela, né? E você iria disponibilizar, em vez de 2 fãs de 120 na parte traseira, você teria uma fã de 140. Então, aqui no Vision Compact, eles removeram essa opção modular e a placa-mãe é basicamente fixa, né? Você não consegue ajustar. Então, detalhe importante, ele vai ficar esse espaço em cima sobrando se você não utilizar a tela. E como alguns já viram, eu me incomodo com esses espaços que ficam sobrando. Então, eu sempre gosto de preencher o gabinete. Então, para mim, se torna quase que uma obrigatoriedade a gente utilizar uma tela nesse gabinete para não ficar aquele quadradão ali em cima, né? Vocês veem também que tem uma passagem de cabo aqui, que é basicamente para a gente passar a mangueira do water cooler por trás do gabinete, deixando mais clean. Esse é um dos pontos muito fortes desse gabinete, acho que a atualização que a galera mais procura nesse gabinete é por causa dessa atualização que deixa o visual mais clean. Então muitos pedem o Vision Compact justamente por causa dessa possibilidade de passar a mangueira por trás do gabinete, que nós vamos ver também na montagem, mostrar de forma mais detalhada para vocês. E também nessa região da tela, vocês veem que é um pouquinho, que para quem já viu o Vision tradicional, ele tem uma superfície mais reta, o que facilita a instalação e fixação da tela. Então aqui, por exemplo, apenas com uma dupla face, que já vem com a tela, que eu vou mostrar para vocês, você já consegue fixar de forma fácil a tela. Enquanto no Vision tradicional, tinha que fazer algumas adaptações, porque a borracha ali encostava na tela, então você não conseguia fixar corretamente com dupla face. Tem que fazer uma adaptação para parafusar a tela, tá? Então aqui você consegue fixar com dupla face tranquilamente. Abrindo aqui a parte de trás, primeiro eu vou tirar essa parte de vidro até para facilitar a montagem. Ela sai de forma fácil. E aqui na parte de trás é só puxar aqui também, não tem parafusos, tá? Vocês conseguem só puxar aqui e abrir a parte traseira. Vocês veem também que aqui nessa tampa traseira tem as entradas de ar, né? Por parte da fonte. Uma região fica a fonte e outra região fica o water cooler, né? E aqui nós temos também por padrão, que já tinha no outro modelo, essa plataforma.
Assim como tem diversos outros modelos da Lian Li, esse tipo de plataforma, principalmente os Lian Li da família Dynamic, né? Então essa plataforma aqui você basicamente consegue colocar unidades de SSD, remover aqui para facilitar a instalação, tá? Aqui embaixo temos mais alguns compartimentos para unidades de armazenamento, pouco utilizado hoje, né? Mas são duas gaiolas aqui para armazenamento. Aqui para passar uma informação mais concreta, nessa tampinha aqui a gente consegue usar duas unidades de armazenamento de 2.5 polegadas e aqui nessas unidades a gente consegue utilizar ou uma unidade de 3.5 ou também uma unidade de 2.5 polegadas em cada uma dessas gaiolas, tá? Essas gaiolas, como a gente não vai utilizar nessa montagem, eu vou deixar até fora do gabinete para não pesar no gabinete, né, e não ficar ali ocupando espaço. Vou usar somente essa aqui para a gente tampar, né, a organização do cabo na hora que a gente finalizar a montagem. Continuando aqui nas atualizações, aqui por padrão no Vision, né, temos esses organizadores de cabos que já tinha tanto na versão anterior como nessa. Deu para ver que eles também deram uma otimizada nessa parte. Aqui, como o water cooler ele vai na parte, as mangueiras saem, né, por parte de trás do gabinete, temos alguns separadores, né, organizadores de mangueira aqui nessa região. Temos aqui um suporte de placa de vídeo, que já vem embutido no gabinete. No Vision tradicional também tínhamos um suporte, mas ele era um suporte até mais difícil de instalar, tinha que parafusar ali na placa-mãe, era muito pouco utilizado porque muitos nem sabiam para que servia aqueles acessórios que vinham, que na verdade eram um suporte. Então aqui ele já vem de forma mais fácil também um suporte para GPU. E outra diferença também, a gente consegue utilizar placas-mãe que tem as conexões traseiras. Você vê que esses furos aqui, né, eles são para placas, por exemplo, a Asus utiliza o nome BTF, né, para quando é placa-mãe na parte traseira, e a Gigabyte tem a linha Stealth. E assim como a MSI também tem Project Zero, né, que são as placas que têm as conexões traseiras, que vai ser compatível também com esse gabinete. Então aqui, galera, vamos começar a montar as peças. Vamos colocar a placa-mãe, que no caso aqui eu estou utilizando uma placa-mãe X870, tá? Então aqui um conselho que eu dou até, vai montar um gabinete desse, quer deixar bonito, bem preenchido, utiliza placa-mãe ATX, tá? Pode ser da AMD X870, B850, que não seja M. Então sempre quando tem o M na placa-mãe é de micro ATX. Então se vocês acabarem usando uma micro ATX aqui nesse gabinete, a placa ela vai ficar recortada por aqui, ó. E você vai ter esse espaço sobrando, aparecendo o metal. Então eu aconselho, vai comprar um gabinete desse, você já está fazendo um investimento alto, pega e já compra peças ideais para utilizar ele e deixar a estética bacana. Se você compra um gabinete desse, obviamente você está também indo para a estética, então sempre use placa-mãe ATX, beleza? Aqui, galera, vamos colocar os cabos da placa-mãe do painel frontal, e o que nós temos aqui é um conector do painel frontal, que já vem tudo integrado, não vem separadinho, né, facilitando a instalação. Vem o conector de áudio padrão, tem uma conexão USB tipo C, que sua placa-mãe vai precisar ter para utilizar, e também o USB 3.0 aí, que muitos já conhecem. Então aqui uma coisa até bem interessante em gabinetes mais premium, como esse da Lian Li, é facilidade de montagem, facilidade de você organizar bem os cabos. Então aqui, por exemplo, eu instalei já os cabos do painel frontal do gabinete, e uma técnica, que eu não vou dizer técnica, né, mas um modo de montagem que eu gosto de fazer é ir montando aos poucos e organizando conforme a etapa da montagem. E isso facilita até mesmo, como, por exemplo, essa máquina que está indo para um cliente, se ele precisar fazer alguma manutenção por conta, fica mais fácil, não fica toda aquela maçaroca junto, né? Então, se ele precisar trocar, por exemplo, fonte, a fonte vai estar organizada separada dos cabos do painel frontal. Se ele precisar trocar de fã, também vai estar separado. Então aqui eu já fiz a parte de organização somente do painel frontal. E vocês veem que vai ficando bacana e vocês vão podendo organizar por etapas da montagem, né? Aqui em todas as fãs a gente vai utilizar do modelo Unifan TL da Lian Li, que é o modelo que tem LEDs apenas nas laterais e tem a lateral com o espelho, né, com fundo infinito. Então primeiro aqui as duas fãs que vai na parte traseira. Aqui na parte inferior, assim como outra versão tradicional do Vision, a gente consegue remover esse frame da parte de baixo para facilitar a fixação das fãs de baixo e depois voltar aqui com as fãs já instaladas. Aqui só vou colocar, né, o conector das fãs e já consigo colocar de forma bem fácil as 3 fãs já instaladas sem precisar virar o gabinete nem nada, né? Então esse frame aqui ajuda bastante essa parte da instalação.
Pronto, agora é só a gente parafusar o frame de volta. Chegando aqui na parte do water cooler, vamos usar um Hydroshift também da Lian. Esse aqui é o Hydroshift 2 LCD S360TL, ou seja, é uma opção de water cooler que já vem com as fãs da Unifan TL para combinar com as outras fãs que já temos aqui. Aqui até um detalhe para quem vai utilizar esse water cooler, nós vamos ter que inverter as fãs, né? As fãs elas vêm bonitinhas aqui, então essa parte ela vai ficar pro lado de trás do gabinete, né? Porque nós vamos fazer a mangueira passar por trás e vir por dentro aqui nesse espaço, e as fãs vão ficar do outro lado, que seria a parte frontal. Então que a gente vai fazer a inversão das fãs. Aqui para a gente instalar o water cooler da mesma forma que tem na parte inferior, que é como se fosse uma frame, a gente também tem a frame aqui da parte do water cooler, que a gente vai remover para poder instalar o water cooler no frame e daí colocar no gabinete. Então, vocês veem, ó, que essa parte sai, que basicamente é a frame do water cooler, tá? E aqui, como eu falei, a gente vai ter que colocar, né? A gente colocou a mangueira aqui para a parte de trás e as fãs agora vão vir na frente. Instalado aqui da forma correta, né? Agora bora colocar no gabinete. Aqui um detalhe, galera, que vem, você tá vendo, tô vendo essa parte de borracha aqui, ele vem grudado, então vocês têm que meio que tirar, né, essa borracha que vem grudada. Vou falar para vocês, ó, essa borracha aqui, na minha opinião, ela decaiu um pouco a qualidade em relação ao Vision tradicional, tá? O Vision tradicional, ele tem uma borrachinha ali que parece ser uma qualidade um pouquinho melhor, tá? Então aqui, como vocês podem ver, nós passamos, né, a mangueira do water cooler por dentro. E aqui dentro, aqui na parte de trás do gabinete, vocês veem que tem uns separadores, né, que ajudam, a gente pode passar a mangueira do water cooler por aqui, né, para ele ficar mais organizado, né? Então aqui fica separadinho e aqui é só a gente ajustar. E aqui, galera, que já dei uma organizada, passei um velcro aqui nas mangueiras do water cooler, né, para deixar elas bem alinhadas. O water cooler vem até com um separador, mas eu prefiro deixar dessa forma que fica algo mais clean na montagem, né? Então vocês veem que fica bem bacana aqui. Aqui atrás também deu uma organizada, pode ver que a mangueira ela tem as passagens ali. E agora, antes de prosseguirmos para a parte da tela, que vai aqui em cima, eu prefiro, né, continuar com a fonte, que eu passo os cabos da fonte, principalmente nessa região aqui de cima, para daí eu ter o cabo passado da fonte e já poder colocar a tela em cima. Então, bora lá. Então, na fonte, galera, a opção que eu estou usando muito, principalmente em gabinetes aquários, é as fontes também da Lian. Essa aqui é a EG0850G. Então, fonte de 850 watts, a gente vai usar ali com uma RTX 5080, e o bom dessa fonte é que ela já tem um formato para facilitar, né, o manuseamento dos cabos modulares para gabinetes aquários, que a fonte fica de lado, né? Então a gente vai ver como que fica aí. Então, só para vocês verem, né, o formato da fonte, a fonte é instalada assim na parte de trás, e a gente tem a facilidade, né, de manusear os cabos modulares. E outro detalhe legal dessa fonte, ó, quer fazer a limpeza dela, é só puxar a telinha, que é imantada. Tem a grade aqui que é imantada, então mais um ponto super positivo que eu dou para essa fonte aqui, tá? Bom, como vocês podem ver aqui, passei os cabos de alimentação da CPU, agora já fica livre ali para a gente poder colocar a tela. Mas a tela que eu estou utilizando é uma tela própria da Lian, uma tela aí que está saindo na casa dos R$600. Antes da Lian lançar no Brasil essa tela, eu estava usando bastante uma tela chinesa da TherseyX, que pegava no AliExpress. Uma tela boa que atendia. Vou até deixar um vídeo aí rodando na tela, tem algumas máquinas aí que eu já montei com essa tela. Aí finalmente neste ano de 2026 a Lian trouxe essa tela deles, o que vem até com adaptador, não sei se vocês vão conseguir ver, mas aqui atrás ele já mostra ali que vem até com suporte junto, né? Então, além de poder instalar no Lian Vision, que já tem a região própria para tela, você pode usar basicamente em qualquer gabinete. Ela vem com um suportezinho para parafusar em fãs, então você consegue adaptar em qualquer gabinete aí. E o bom é que fica tudo integrado, né, com o software da Lian. Ela vem aqui, vou mostrar para vocês o suporte que eu falei, né? Esse suporte ele é articulado para poder adaptar aí conforme o gabinete. E a única coisa que nós vamos utilizar dessa tela vai ser essa dupla face que vem junto na embalagem. Então, basicamente, para esse gabinete, a única coisa que vamos fazer é realmente colar ele no gabinete, porque fica melhor do que usar esse suporte, né? A gente usar esse suporte, ele vai levar a tela um pouco para frente e vai perder um pouco a harmonia ali com o gabinete, né? Basicamente, aqui no lugar da dupla face, coloca as duas aqui que vem junto com a tela,
já é o suficiente aí para fixar bem a tela. Então tá aí. Tela fixada, bem simples, diferente do Lian Li tradicional, né? Não dava para simplesmente nós colocarmos dessa forma, porque tinha várias borrachas ali que faziam um certo desnível, em que se a gente colocasse uma dupla face, a tela não fazia contato com o metal do gabinete. Então, no Lian Li Vision tradicional, a gente fazia uma adaptação para realmente parafusar a tela usando aquele suporte que vem junto. Aqui no caso, a gente consegue usar diretamente a dupla face e deixa a tela mais alinhadinha com o gabinete. Vamos agora, nessa configuração, vou utilizar os cabos streamers. Então, vou instalar o cabo da placa de vídeo e deixar pronto o cabo da placa de vídeo para, por último, né, a gente colocar aí uma RTX 5080 e finalizar a montagem desse gabinete. Bom, galera, então a montagem aqui basicamente finalizada. Vamos só fechar o gabinete, né? Aqui deixar um pouco aí para vocês verem como ficou, né? A parte de trás. O bom é que produtos da Lian Li parece não, né? Eles são feitos um para o outro, então vocês veem que o cabo streamer ali, ele tem até uma passagenzinha própria para ele, que fica bem bacana. E isso que é legal de usar todo o conjunto da Lian Li, que é o que a gente fez aqui, né? Desde fonte, gabinete, as fãs, tudo aí em harmonia. Então tem essa plaquinha aqui, né? Que eu já mostrei que a parte dos... que dá para você colocar SSD, ela também serve como uma tampinha aqui, né? Para você esconder um pouco esses cabos. Então ele fica aí, ele tem um ímã, né, de fixação. Vamos pegar agora e fechar essa parte lateral. E agora vamos ligar para ver como que fica esse gabinete aí. Temos aqui o Lian Li Vision Compact montado, né? Compact que é a sua versão. E hoje eu fiz um formato de vídeo um pouco diferente. Nos vídeos anteriores das minhas reviews, eu fazia a montagem, depois eu aparecia aqui para falar das características e depois a conclusão. Só que eu achei meio ruim eu falar as características sem estar montando o PC, porque tem alguns detalhes ali que fica mais claro, acho que para quem está assistindo, para entender os recursos, né? Eu comentar enquanto estou montando a determinada etapa do gabinete, né? Então não sei se todos vão gostar, né, de ficar um pouco mais enrolado o vídeo, né, de eu ir falando enquanto vou montando, mas acredito que fique melhor de vocês entenderem os recursos do gabinete. Mas aí vocês comentam aqui embaixo o que vocês acharam dessa parte, tá? Bom, antes de eu fazer uma conclusão, galera, tem partes que eu preciso falar aqui, até um desabafo. Como eu falei no começo do vídeo, esse é um gabinete, é o Vision Compact com o vidro, um modelo que chegou agora em 2026 para nós aqui no Brasil, mas é um modelo que já estava lá na gringa desde o ano passado, desde o começo do ano passado já rolava esse modelo lá, e nós recebemos ele com muito atraso, porque no ano passado nós só recebemos o Vision com o teto mesh, e como eu falei, muitas pessoas compraram errado, né? Procurava lá Vision, ia no primeiro anúncio, aparecia a foto com o vidro, chegava o gabinete com o teto mesh. Então só agora em 2026 nós recebemos esse gabinete e eu pensei, putz, finalmente recebi esse gabinete e vou fazer uma review dele. E hoje, enquanto eu faço esse vídeo, a própria Lian Li internacional, né, publicou no Instagram dela o lançamento de um novo modelo do Vision, que é o Vision M. Então já é uma terceira versão do Vision, que já está sendo lançada lá na gringa, já tem influenciador na gringa que recebeu esse gabinete, e nós aqui ainda estamos recebendo a versão que é do ano passado, vamos dizer, né, do começo do ano passado. Mas é triste eu estar fazendo a review de um gabinete que era para ser um lançamento, mas na verdade ele é um gabinete que já está sendo substituído. Não digo que vai ser substituído permanentemente, porque o outro Vision ele é mais compacto ainda, feito para a placa-mãe Micro ATX, pelo que eu vi. Mas ele tem muitas melhorias, principalmente essa parte aqui em cima é uma parte que tem uma estrutura mais bem desenvolvida, vamos dizer, né? Mas o assunto do vídeo é o Vision Compact, né? E é isso aí que fica um pouco triste ser brasileiro, receber tudo com atraso, mas enfim. O gabinete Lian Li Vision, vou falar em geral, não só do Compact, mas galera, eu que tô no mercado de hardware desde 2008, eu sempre focado nessa parte mais high-end, mais PC gamer, e eu sempre vejo que tem marcas que dominam o mercado em questão das tendências. Então eu lembro lá, meados de 2015 a 2017, lá
a NZXT dominava, na minha opinião. Tinha um design muito inovador, mais minimalista, que na minha opinião era o que dominava, era o que todo mundo queria, né, aquele NZXT. E quando surgiu os aquários, eu particularmente o primeiro aquário que eu vi foi da Lian Li, que é o Dynamic, né, o 11 Dynamic. E a partir daí surgiu uma nova tendência de gabinetes, que é os gabinetes aquários, e vários fabricantes começaram a fazer essas tendências, principalmente NZXT, Corsair, Cooler Master, vários outros fabricantes aí que conhecemos, né? Nisso, a Lian Li trouxe o Olivision, que daí a gente criou uma nova categoria, vamos dizer, que é o aquário full glass, que é com teto de vidro. Da mesma forma, esse modelo Vision, ele trouxe diversos outros modelos de outros fabricantes. Então, muitos fabricantes têm modelos hoje que eles, não vou dizer copiaram, mas replicaram características que esse gabinete tem. Então, a gente vê o poder que a Lian Li tem no mercado. Na minha opinião, é ela que domina a questão dos gabinetes hoje. Meio junto com a Height, né? A Height que trouxe o Y70, que é uma febre aqui com nós também, mas a Height na sequência lançou uns modelos ali que já não pegou muito, então parece que eles acertaram o modelo e já era, né? Não estão conseguindo acertar mais. A Lian Li, né, já começou com os Dynamic, que foram os gabinetes que trouxeram, né, os aquários, aí já veio com o Vision, e a Lian Li só está acertando agora um gabinete atrás do outro. Fora outras linhas, né, outro gabinete que eu já mostrei aqui, que é o Lancool 217, um excelente gabinete também, mas na parte da aquário, a Lian Li é dominante, não adianta. Então, nessa segunda versão do Vision, né, que é o Compact, trouxe aí várias melhorias em relação ao primeiro, né, uma parte mais otimizada para a tela. Eu não sei se quando eles fizeram o primeiro Lian Li, eles já fizeram com o objetivo de colocar a tela em cima, ou foi algo que o público foi inventando, né? Foi saindo lá telas chinesas e o pessoal foi montando, e daí eles fizeram esse segundo modelo, eles pensaram, opa, esse modelo tá uma febre por causa dessas telas. Então eles fizeram esse segundo modelo mais otimizado para a instalação dessa tela na parte de cima. Tanto que essa tela aqui, que é da Lian Li, ela chegou também para nós neste ano. O ano passado, quem até acompanha nosso trabalho, teve vários Visions que nós entregamos ano passado, que estão todos lá no nosso Instagram. Todos eles eram entregues com uma tela chinesa, né, que a gente chama de TurZX. Então era uma tela mais genérica, não é uma tela original da Lian Li, igual essa aqui, que chegou agora para nós no Brasil esse ano, né? Então esse gabinete ele é sim um ajuste, né, em relação ao primeiro, um tamanho mais compacto, mais ajustado. O primeiro era maior, era mais pesado também, então tinha alguns recursos até que não era muito utilizado, que era o posicionamento da placa-mãe, né? Quase ninguém usa a placa-mãe posicionada mais em cima, então eles trouxeram aqui deixando algo mais prático da forma que o público está usando hoje o Vision, né? E falando aqui por nós, galera, nós trabalhamos muito com projetos assim de 15, 20, 25 mil, é o nosso carro-chefe hoje. Então a maioria das máquinas que nós entregamos hoje é com esse gabinete, pelo menos no último ano foi o gabinete que mais vendeu, foi o Vision em nossos projetos. Junto com a Height, né, que eu já falei, é um gabinete que está bastante febre aqui com nós, mas pelo Height ser muito mais caro, né, o gabinete aí que com a tela tá 3,5, esse aqui está na casa dos R$1.000, está bem mais acessível, então o público acaba pegando mais ele. Eu particularmente também prefiro o Lian Li Vision do que o Height, que ele valoriza mais o interior da máquina, né? Eu acho que a tela na frente ele bloqueia muito o interior do PC. E como eu sou muito fã da parte interna, né, do hardware, eu sou muito mais fã do Vision. Então é isso, galera. As características já falei, né, durante a montagem. Então agora eu dei uma análise, né, comentei um pouco aí em geral sobre tendências e tudo mais. E não tem nem o que falar. Isso aqui para mim é um dos gabinetes assim, os lançamentos mais bonitos que eu já acompanhei na história do hardware. Um dos mais inovadores em questão de estética, né, que é o que o pessoal busca muito. Eu vejo cada vez mais os clientes, eles querem muito essa parte estética de um gabinete bonito, de tela, de water cooler com tela, fãs Lian Li, os cabos streamer, né, que nem tem aqui, algo que procuram muito hoje. E isso até fala um pouco para os clientes, vamos valorizar um pouquinho mais o hardware, porque tem muita gente que faz a parte estética sobressair em cima da parte de performance, né? Então o PC Gamer, ele tem que ter um equilíbrio entre performance e estética. E hoje tem muitas pessoas que fazem a estética ir bem acima do que o hardware, né? Então hoje a parte de estética, né, do PC tá uma febre muito grande, tá uma alta muito grande. E a Lian Li
está aproveitando, né, essa febre com esses lançamentos, tanto de gabinete como outros componentes. E em questão de valor, esse gabinete, vamos tirar agora esse tempo de escassez desse produto, que tem muitas lojas que se aproveitam. O valor normal desse gabinete é para ser na casa dos R$990, o que eu acho um valor bem ok, levando em consideração que tem muitos modelos de outras marcas que são acima de R$1.000, né, como deu o exemplo da Height. Tem lá o modelo com a tela que é 3,5, tem a tela touch, tudo bem, mas o modelo sem a tela é na casa dos 1.700, 1.800, então é bem caro, né? Então esse gabinete eu acho que está numa faixa de preço muito boa. E espero que continue assim, né? Que a Lian Li não se aproveite da situação para abusar no preço. Bom, então é isso, galera. Eu acho que por todos os comentários aí que eu comentei, né? Tá mais claro, tá mais do que certo que esse gabinete para mim está aprovadíssimo. A grande febre do momento, um dos gabinetes mais bonitos da atualidade. Um gabinete aí que, como eu também falei, criou muitas tendências, né? Tem muitas marcas aí que estão surfando, né, nessa ideia da Lian Li, estão se dando bem também. Então, além de um produto bom para nós, também é um produto bom para vários fabricantes aí copiar a ideia, vamos dizer, né, de forma bem sincera, né, falando. Beleza, galera? Então, espero que tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo eu falei mais abertamente. Comenta aí o que você achou, se tem alguma dúvida, eu geralmente respondo todos os comentários, tá? Não esqueça de nos seguir para mais vídeos. Se você quer acompanhar o nosso trabalho do dia a dia, os projetos que nós montamos, assim como esse, eu posto diariamente nas nossas redes sociais, Instagram, TikTok. E se você quiser mais reviews de gabinetes tipo esse, segue a gente aqui no YouTube. Tem alguns vídeos que eu já postei. O próximo vídeo já quero fazer a review do Lian Li Dynamic Mini V2. E quem sabe, se não demorar muito para chegar no Brasil, do Vision M, né, que é a nova versão do Vision que eu comentei. E por fim, que é um orçamento sem compromisso, de um projeto montado igual esse, se você está procurando um PC mais high-end, uma montagem mais personalizada, né, com assessoria na seleção de peças. No link do nosso perfil tem lá o nosso contato e um formulário que você pode preencher para solicitar um orçamento. Lembrando, é sem compromisso, tá? Então fique à vontade para solicitar lá. Fechou, galera? Valeu e até o próximo vídeo.